Nós contamos agora com a participação da nossa comentarista Amanda Klein para falarmos mais sobre essa questão toda envolvendo a CPI da Covid-19, a forma como ela poderá ser implementada, se será mais ampla, investigando também a atuação de governadores e prefeitos. Amanda, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Amanda, nós tivemos aí no final de semana novos lances aí em relação a essa CPI. Na semana passada, a decisão do ministro Barroso determinando, né, que seja instalada a CPI pelo Senado. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, reconheceu e afirmou que irá abrir essa CPI. Só que aí nós tivemos toda a conversa gravada entre o senador Cajuru, presidente Bolsonaro. Ela foi divulgada parcialmente ontem, né, já chamou muita atenção, já movimentou aí com o mundo político, e hoje, depois que o presidente Bolsonaro reclamou da divulgação da gravação e disse que ela poderia ser divulgada na íntegra, ela foi divulgada na íntegra, e aí vem mais críticas a Randolfo Rodrigues principalmente, né? O presidente já tinha reclamado dos ministros, falando da necessidade de processo de impeachment contra eles, de uma CPI mais ampla. Eu queria sua avaliação em relação a tudo isso. Denise, eu estava pensando hoje, e eu acho que essa conversa, a divulgação dessa conversa, que na verdade é uma conversa privada, né, ou era até então, entre o senador Cajuru e o presidente Bolsonaro, é uma espécie de reedição daquela reunião ministerial que a gente assistiu também lá em 22 de abril, que também era uma reunião reservada, mas acabou sendo divulgada por ordem do então ministro, o decano Celso de Mello, do STF, né? Então, são aquelas coisas que acontecem a quatro paredes, que são ditas e conversadas muito livremente, que depois, quando são expostas ao escrutínio público, ganham todo esse peso e essa relevância. Porque nessa conversa com o senador Cajuru, por exemplo, o presidente Bolsonaro fala muito abertamente, muito livremente, desabridamente sobre articular para conseguir avançar com o processo de impeachment contra o presidente do Supremo, seria uma interferência no outro poder, né? Fala também abertamente sobre a estratégia, e essa vem rendendo frutos, né, como você falou aí do senador Eduardo Girão, de ampliar o escopo da CPI, incluir prefeitos e governadores. O que a gente precisa entender é que o governo ficou muito incomodado e muito inquieto e preocupado com a instalação dessa CPI da Covid. Acaba virando uma arma que o Senado tem ali, uma espada de Damocles sobre a cabeça do governo durante pelo menos os próximos 3 meses, podendo ser prorrogado de comissão parlamentar de inquérito. Então, qual foi a primeira estratégia? Tentar retirar assinaturas do pedido de CPI. Isso não rendeu frutos, não foi possível. São necessárias 27 assinaturas, tem 22. Qual era a próxima tática do governo? Essa que Eduardo Girão botou em prática, conseguir assinaturas para uma outra CPI, uma CPI paralela, para investigar governadores e prefeitos, e aí, na verdade, acabar esvaziando o objeto inicial de investigação da primeira CPI, que era governar estritamente ação e omissão do governo federal no combate à pandemia e, mais especificamente, na crise da falta de oxigênio no Amazonas. Então, hoje, a gente vive nesse sobressalto e num verdadeiro pandemônio que a gente não sabe exatamente mais o que vai ser investigado. Essa instalação deve acontecer amanhã e o mais provável é que esse novo pedido de CPI mais amplo seja apensado ao primeiro pedido de CPI. Mas, mesmo assim, Denise, já há pedidos aqui dos senadores que esse objeto dessa segunda CPI, investigar governadores e prefeitos, o que foi feito com aqueles recursos federais, superfaturamento, desvio de verbas, que isso também tem que ser mais bem delimitado. Imagina, são 27 governadores e mais de 5.500 municípios. É uma investigação que não acaba nunca mais. E já ocorreram várias investigações tendo como alvo governadores e mesmo prefeitos. Não é? Isso já aconteceu em Manaus, por exemplo, já aconteceu no sul do país, nós já tivemos implicações na justiça por causa disso, nós tivemos a situação do Rio de Janeiro também investigada e que se investigue separadamente, porque não é um comportamento global aí de governadores. E as CPIs têm que ter um alvo específico, não é, Amanda? Eu acho que você coloca muito bem, quer dizer, o local mais específico para a investigação dos malfeitos, eventuais malfeitos de prefeitos e governadores são as respectivas câmaras de vereadores e assembleias legislativas. E você colocou bem, isso já aconteceu em outras investigações no Amazonas, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e muitas dessas investigações, foi uma coisa até que o Jonas Donizete falou numa entrevista na semana passada, o presidente da Frente de Prefeitos, Frente Nacional de Prefeitos,
que muitas dessas investigações, né, causaram todo aquele alvoroço, estardalhaço, o chamado Covidão, mas não seguiram em frente, não avançaram. Então, a tentativa de trazer tudo isso para o Senado, né, para a investigação no Senado, isso só é possível, né, porque tem uma tática, uma artimanha ali que o senador Eduardo Girão fez para trazer isso para o Senado Federal, é dizer o que foi feito com os recursos do governo federal, porque muitos desses recursos foram repassados para os governos estaduais e municipais. Então, isso acaba virando, na verdade, uma grande manobra diversionista. Com tanta coisa para se investigar, acaba não se investigando nada. Agora, você acredita que possa haver uma CPI específica para avaliação do comportamento, do posicionamento do governo federal em relação à pandemia? Essa CPI já existe, né? Quer dizer, vai ser lido amanhã o requerimento para a instalação da CPI, isso já foi, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou, existe uma ordem judicial do ministro Barroso, que provavelmente será confirmada e referendada pelos colegas dele no Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, então decisão judicial não se discute, se cumpre. Então essa CPI certamente será instalada. Há um outro pedido de CPI do senador Eduardo Girão, que parece que já tem mais de 34 assinaturas, então também, se você tem ali, se atender a todos os critérios e parâmetros necessários para a instalação de uma CPI, até os senadores com quem eu conversei, foram muitos ao longo da manhã e desse início de tarde, também disseram, esta também tem que ser instalada, por isso provavelmente ela vai ser apensada, né? Você vai ter essas duas CPIs que serão transformadas em uma. Agora, o que um desses senadores, eu estava conversando com ele agora, minutos antes de entrar no ar, me dizia é o seguinte, esse escopo dessa segunda CPI tem que ser mais bem delimitado, porque é muita coisa para investigar, né? 27 governadores, mais de 5.500 municípios, esse objeto delimitado, que é uma dos critérios de parâmetros necessários para se instalar uma CPI, fica muito abrangente. Então, vamos ver como isso vai enfim, ser consertado, remendado, se é que vai mudar alguma coisa, e aí amanhã o presidente Rodrigo Pacheco tem que instalar a CPI. Agora, Amanda, se fala também na possibilidade de implantação aí de abertura de uma CPI na Câmara. Você acha que tem essa possibilidade também? Seria talvez uma CPI mista, né? Quer dizer, unir os trabalhos de Câmara e de Senado, é o que o presidente Arthur Lira ficou de conversar numa reunião mais tarde com alguns aliados. Vamos ver se isso vai prosperar também. Aí eu acho que aí amplia ainda mais, né? Eu acho que a gente tem que ter foco também, Denise, para não se perder totalmente, porque a gente precisa do Congresso minimamente funcionando, e isso era uma coisa que o Rodrigo Pacheco chamava muita atenção, porque você tem uma pandemia para combater, então não dá para virar tudo CPI, mas eu acho que essa CPI tem muita razão de ser, afinal de contas, o Brasil vive uma crise sanitária sem precedentes, com mais de 350 mil mortos, e o governo federal foi muito omisso em vários momentos, né, no atraso em trazer a vacina para o Brasil, no primeiro momento, até o ano passado, simplesmente descartou ou se empenhou muito pouco em trazer as vacinas, em comprar, encomendar vacinas com antecedência para o Brasil, né, e tudo aquilo que o presidente Bolsonaro prevê, não usar máscaras, provocar aglomerações, investir em medicamentos comprovadamente ineficazes, como a cloroquina e a ivermectina. Então, todas essas ações, omissões, incompetência do governo federal em lidar com a pandemia, isso tem que ser investigado. Eu só espero que o Congresso consiga fazer isso sem atrasar ou sem paralisar totalmente os outros trabalhos e votações importantes, tanto no que dizem respeito à pandemia, como também no que diz respeito à economia e a outros assuntos. A economia é sua praia, né, Denise? Você sabe melhor do que eu, que tem uma agenda aí robusta para avançar no Congresso. Por enquanto não estou conseguindo fechar nem o orçamento deste ano, né, Amanda? Para você ter uma ideia da trava que se tem em relação a discussões produtivas, né? E é interessante até fazer essa ligação, essa relação com o orçamento, né, Denise? Porque agora começam as reivindicações ali do lado de lá, do Senado Federal, que não tem nenhum ministro ainda para chamar de seu na esplanada dos ministérios, os deputados já têm alguns, mas não há nenhum senador ministro ainda. Há essa confusão, essa barafunda em torno do orçamento que não consegue ser fechado, a gente já está no 4º mês do ano e isso ainda não foi sancionado pelo presidente da República, ele pode acabar incorrendo em algum crime de responsabilidade se sancionar sem nenhum veto, então ele vira cada vez mais refém, são muitas frentes de batalha que vão se abrindo, e isso contribui para fragilizar e para enfraquecer muito o governo Bolsonaro, porque tem a situação caótica da pandemia, a vacinação ainda muito devagar, o orçamento que pode significar algum crime de responsabilidade. De outro lado, deputados e senadores não querem abrir mão das suas emendas parlamentares, então como é que você vai fazer essa negociação
política e jurídica para não cometer nenhum crime e também não se indispor tanto assim com os parlamentares, e agora ainda a CPI. Então, olha quantas frentes de batalha que o governo está abrindo para queda de popularidade e vai ter que travar ao mesmo tempo. O governo vai ter, mais do que nunca, de mostrar muita competência política para sair de todo esse sufoco. E o presidente ainda quer que a abertura dos processos de impeachment contra os ministros do STF, mas antes de falarmos sobre isso, Amanda, vamos conferir o que o presidente disse hoje a respeito da gravação. Que está em voga hoje é que eu fui gravado numa conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui, gravado. Não é vazar, é te gravar. Sacanagem. A gravação só com autorização judicial, para gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? E depois foi divulgado, né, Amanda? Foi exatamente o que gerou mais discussão lá no Congresso, depois da divulgação na íntegra pelo senador Cajuru, que a gente não consegue entender exatamente como ficou a posição dele em relação a isso, porque ele saiu à frente pedindo a CPI da Covid, tendo como alvo o governo, a atuação do governo federal. Depois, na conversa com o presidente, meio que ele recuou, falando que poderia ser uma discussão mais ampla. Ele queria, inclusive, o senador quer participar da comissão, né, da CPI, né? E aí hoje ele divulga na íntegra que tem ofensivas aí contra, declarações mais ofensivas contra o senador Randolph, cria uma situação política ainda mais desfavorável ao governo, né? Eu acho que está todo mundo tentando entender qual foi o objetivo do senador Cajuru ao divulgar essas conversas, esses diálogos. Então, uma parte achava que era uma jogada ensaiada com o presidente da República, e pelo avançar do dia, dos acontecimentos, parece que não, né? Até o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, vai fazer uma representação, deve fazer uma representação no Conselho de Ética, a própria assessoria do senador já informou, contra o Cajuru pela divulgação dessa conversa. Aí o Cajuru vai lá e dobra a aposta, divulga esse trecho também, que o presidente xinga e faz ameaças a um outro colega, senador, o Randolph Rodrigues. Então, parece que o senador Cajuru, na verdade, ele queria ficar bem com a audiência dele nas redes sociais. Ele foi muito criticado por fazer parte desse pedido para a instalação da CPI, né? Quem foi ao Supremo para pedir a instalação da CPI foram 2 senadores, o Alessandro Vieira, que é do Cidadania, e o Cajuru, que também é do Cidadania, e por isso essa CPI acabou sendo instalada. E o Cajuru também é o autor do pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, você está vendo que ele está jogando em várias frentes, acabou ficando mal nas redes sociais, foi muito criticado por ter feito esse pedido ao Supremo para instalar a CPI, e eu não sei, parece que a impressão que a gente fica é que ele quis gravar e divulgar essa conversa com Bolsonaro tentando se eximir de responsabilidade e mostrando lá para os seguidores dele que ele está bem com o presidente, que o presidente falou com ele normalmente, como um amigo, inclusive o elogiou a atitude dele de tentar ampliar o escopo da CPI e de investigar ministros do Supremo. Então, parece que foi isso que ele quis, ficar bem com a audiência nas redes sociais, mas essa é só a impressão que eu fiquei, porque ninguém entendeu direito de onde surgiu isso. E Alessandro Vieira respondeu de imediato, dizendo que ele não tinha qualquer acordo, né, qualquer tipo de conversa semelhante a que o senador Cajuru teve com o governo. Eu acho que precisa ficar claro aqui para todo mundo a diferença entre esse novo pedido de CPI do Eduardo Girão, que tem um escopo muito mais amplo para investigar prefeitos e governadores, e o pedido de aditamento que o senador Alessandro Vieira, eu até conversei com ele no fim de semana, conversei hoje também, fez para expandir também o objeto de investigação da CPI a governadores e prefeitos. O que ele me explicou é que ele simplesmente pediu um aditamento. Então, por exemplo, no caso de Manaus, né, que está ali no primeiro pedido de CPI, investigar a crise de fornecimento de oxigênio para o Amazonas e que papel teve o governo federal. Dificilmente você vai conseguir investigar essa crise se você não extrapolar também, investigar a responsabilidade do governador de Manaus e também do governador do Amazonas e também do prefeito de Manaus e de outras cidades. Então, para expandir essa investigação para governadores e prefeitos, mas só no que for correlato, no que tiver uma correlação com o pedido, objeto inicial de investigação. Então, não seria uma coisa tão ampla e tão abrangente, sem delimitação, como esse novo pedido de CPI feito pelo Eduardo Girão. Teve muita gente que entendeu que o senador Alessandro Vieira também estava fazendo, em parte, o jogo do governo federal, ao pedir a ampliação desse objeto de investigação. Mas ele explica que não, essa é a defesa dele, pelo menos.
Bom, é isso. Vamos continuar acompanhando os próximos capítulos dessas CPIs que podem surgir agora, né? E todo impasse político e que tem desdobramentos na economia, como a gente está vendo. Tem esse jogo de força político agora em torno do orçamento, que beira a irresponsabilidade, responsabilidade fiscal, falta de compromisso com esse discurso que a gente tem visto de responsabilidade fiscal, de respeito ao teto, e o orçamento já nasceu desrespeitando tudo isso. Então, Amanda, vamos continuar acompanhando. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigada a você, Denise. Eu espero o pessoal no 3 em 1 às 5 da tarde. Até lá. Até mais.